Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos ao Quarentena Mochileira, esse quadro da Com a Perna no Mundo, a revista digital dos mochileiros, para o nosso canal no YouTube. Essa foi a nossa forma de manter o contato com os viajantes, mesmo durante a pandemia, e trocar experiências, trocar ideias, ter esse momento de conversa. Hoje nós temos aqui um cara que trabalha viajando, viaja trabalhando, um nômade digital, empresário desse mundo já quase, mesmo sendo tão jovem. Seja bem-vindo, João Abal. Pô, tamo junto, Luquinhas. Pô, obrigado pelo convite aí. Pô, Eu que agradeço sempre bom falar sobre viagem e eu não recuso nenhum convite para trocar ideia sobre viagem. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Então, a primeira pergunta é o tema central das primeiras reportagens da Com a Perna no Mundo, é que a gente está fazendo a todos os mochileiros que a gente está entrando em contato. Como a pandemia está te afetando? Cara, então a pandemia me afetou legal. Me afetou. O primeiro passo foi a questão de planejamento, né? Eu tinha planejado assim meu ano, né? Eu vou passar tanto tempo aqui, aí depois eu vou para tal lugar, aí depois eu vou para tal lugar, meio que planejei meu ano ali. Tudo cancelado, tudo fechado, tudo bloqueado. Eu lembro que eu estava em Londres quando aconteceu isso. Estava em Londres quando eu soube da notícia de um vírus da China. Eu não sabia que ia chegar a esse ponto, né? E até os 45 do segundo tempo eu ia continuar lá. Até que de um dia para o outro eu decidi meter o pé e, tipo assim, decidi hoje e fui embora amanhã. Aí eu peguei meu voo e vim pro Rio de Janeiro. Mas me afetou em questão de planejamento do ano, assim, sabe? De projeção de vida, sabe? E, pô, a gente viu até pelas suas redes sociais, você fez muitas comparações antes de você voltar para o Brasil sobre a situação que estava acontecendo lá em Londres, na Europa como um todo, onde a pandemia já estava mais avançada, com o que estava acontecendo aqui no Brasil, que ainda não tinha chego em relação a esses números. Como é que foi para você, quando você voltou para cá, para o Rio de Janeiro, acompanhar a situação na Europa e, ao mesmo tempo, você vê o Brasil chegando no auge da pandemia, se tornando o segundo o país com o maior número de casos, por exemplo? A minha motivação para vir de Londres para o Rio de Janeiro foi familiar, né? Eu particularmente estava com medo de perder meus pais e, cara, de não estar presente. Então, se acontecer alguma coisa com meus pais, eu não estaria presente, eu ia estar em Londres. E tudo fechado, bloqueado. Então, bateu um certo desespero, tipo assim, cara, eu posso perder meu pai e não estar lá presente. Então, a primeira coisa que eu realizei foi vir para o Rio e ficar aqui, ponto final. E quando eu cheguei aqui, primeiro de tudo foi preocupação, porque eu poderia estar com um vírus também e poderia contaminar meus pais. E meu pai trabalha na área da saúde também, e ele estava de frente, linha de frente total com o vírus, então, tipo, ele também poderia ter pego o vírus. Mas, cara, eu cheguei no Galeão, Rio de Janeiro, e aí eu vim para Caxias, que é onde meus pais moram em Caxias, aqui no Rio de Janeiro, bem próximo do Galeão. E, cara, preocupado com álcool em gel e preocupado, eu vi no banco de trás do meu pai tipo assim, eu tirei no corredor, eu tava pelado, eu tava de cueca no meu corredor, eu peguei minha roupa, a mãe jogou um saco, eu botei no saco para lavar minha roupa, eu isolei minha mãe ficou presa no quarto dela, meu pai também, eu entrei sozinho pela casa, fui pro meu quarto, me tranquei, e assim, eu fiquei uma semana mais ou menos. Minha mãe colocou meu quarto cheio de copo, biscoito, água, entendeu? Foi uma parada bem bizarra, nunca passei por isso. E eu só falava com minha mãe pela porta, assim, gritando, meio que, tipo, eu fiquei uma semana meio que preso, literalmente. Na hora de ir no banheiro, todo mundo falava, vou no banheiro, todo mundo saía, eu ia pro banheiro e, tipo assim, mijava com o pé. Eu abria o negócio para lavar a mão, fechava com o pé, foi um bagulho muito bizarro, cara. Tipo assim, aí é natural que depois de um tempo a gente vai acabar se relaxando. Aí daqui a pouco eu tava conversando com minha mãe de porta entreaberta, aí depois eu já tava na sala, depois a gente acabou relaxando, porque é muito complicada essa situação, a responsabilidade, tá ligado? Mas eu fiquei um bom tempo preso. Assim, aí que começou a ficar louco a situação no Brasil, no Rio de Janeiro também. E aí eu falava, mãe, ó, não chegamos ainda no pico, não chegamos no pico. Minha mãe apavorada, porque eu falei assim, ó, quando chegou nessa, aí eu começava a analisar, eu via muito conteúdo do Atila, que ele postou vários conteúdos legais sobre isso.
E aí eu ia vendo, ó, se aconteceu isso em Londres, aqui ainda não chegou nesse pico, imagina quando... Então eu fui comparando assim comigo e também compartilhando um pouco na internet como é que estava a situação lá e como é que estava a situação aqui ao mesmo tempo. E, pô, você é um cara que tem muitos contatos, assim, um grande defensor do networking enquanto viaja. E você manteve o contato com o pessoal que você conheceu durante as viagens, de outros lugares do mundo, de sempre outros... mantenho, sempre mantenho. Inclusive E, foi o que me salvou, porque a passagem estava extremamente cara e eu tenho um amigo meu que ele tem que ele cria conteúdo sobre milhas aéreas. Então, tipo, eu só consegui vir em Londres pro Rio porque ele tinha milhas aéreas suficiente para comprar uma passagem. Então, ele que emitiu uma passagem em Londres, Rio de Janeiro. Então, tipo assim, se não fosse meu networking, eu estaria em Londres ainda, preso. E pelo meu network também, a gente fez uma ação de ajudar todos os brasileiros que estavam presos no mundo. Então, assim, a gente recebeu várias indicações. Ó, tem um amigo meu preso na Tailândia. Aí eu, não, vamos buscar ele lá. Aí eu, com a minha experiência e meu amigo com as milhas dele, a gente ia organizando tudo e a gente criou meio que um plantão para salvar esses brasileiros e trazendo. Então, a gente trouxe pessoas da Bélgica, da Tailândia, de Dubai, de Londres, da Itália, de vários lugares do mundo. A gente conseguiu recuperar brasileiros vindo no último voo. Tipo, o último voo para o Rio de Janeiro que vai bloquear acontecendo. A gente foi conseguindo recuperar uma galera. Foi bem legal essa experiência. pô, bacana mesmo. Inclusive, essa história assim bate com a da outra entrevistada que a gente teve. Inclusive, quem estiver assistindo e for procurar o nosso outro Quarentena Mochileira com a Aline Rodrigues, ela conta um pouco a história de como ela foi repatriada do Equador, mas ali foi pelo governo federal mesmo, e um perrengue dela também foi bem grande. Tem que ter, né? Mas vale muito a pena ouvir também. Em breve vai estar disponível também em podcast. Mas você, você é um cara que, como você falou, da sua volta ao Rio de Janeiro, Caxias, que, para quem não conhece, fica na Baixada Região Fluminense, metropolitana, região na metropolitana do região Rio. metropolitana do Rio. Inclusive, eu sou de lá também. E já se tornou um viajante, assim, como você mesmo falou, você veio da Europa para cá agora, já conheceu 4 dos 6 continentes, correto? Sim, exatamente. Então, queria saber, cara, entrando um pouco na sua história mesmo, como isso começou, como despertou esse teu lado viajante, como é que foi sair do Brasil pela primeira vez? Cara, então, é muito interessante porque eu falo que eu nasci no aeroporto praticamente, né? Assim, eu venho de uma família de imigrantes. O meu avô, ele é espanhol, então ele nasceu na Espanha e foi para o Brasil. E aí construiu a família dele no Brasil. E aí meu pai nasceu no Rio de Janeiro e eu nasci no Rio de Janeiro. Então, meu avô, ele é espanhol legítimo. E é uma família de imigrante mesmo. Saiu da Espanha para construir uma vida aqui no Brasil e construiu. E foi assim, meu pai nasceu, eu nasci e tudo mais. Então, desde bebê, eu frequento o aeroporto para buscar minha família. Porque, assim, os mais velhos da minha família são somente espanhóis, entendeu? Por parte de pai. Então, tipo assim, meu avô, minha tia-avó, todo mundo é lá espanhol. Então, para eles manterem o visto dele do Brasil, porque eles moraram muito tempo no Brasil também, só que posteriormente voltaram. Então, por exemplo, a minha tia-avó, ela é espanhola, mas ela tem visto de permanência no Brasil. Só que na Federação Brasileira, ela precisa de em 2 anos estar presente. Então ela não pode ficar longe do Brasil por mais de 2 anos, senão ela perde o visto permanente dela. Tá ligado? Então, tipo, eu sempre fui buscar minha família. Então, são parentes que sempre estão aqui no Brasil, são espanhóis, mas sempre estão aqui no Brasil. Então, tipo assim, desde bebê eu tô indo no aeroporto, indo no aeroporto, indo no aeroporto. E, cara, sempre foi muito divertido para mim, desde bebê. Por quê? Vinha coisas novas, né? Assim como eles vinham para o Brasil, pegavam coisas novas, temperos novos, comidas brasileiras e levavam para lá, eles também traziam muita coisa nova de lá para cá. Em termos de tecnologia, sempre chegava primeiro lá. Então, o primeiro DVD daqui veio da Europa, o primeiro GPS aqui veio da Europa. Então, era um ambiente para mim que eu falava, caraca, que foda, eu quero estar ali, entendeu? Tipo, pô, ó, sua tia tá vindo, vamos ter que pegar ela no aeroporto. Eu ficava animado para chegar aquele dia, porque eu sabia que eu ia ver meus parentes, eu sabia que ia ver coisa nova, que eu ia ver tecnologia nova, eu ia ver cheiros, roupas, coisas diferentes. Sempre foi muito curioso para mim.
Então, eu sempre quis estar do outro lado. Eu sempre quis ser a pessoa que também vai trazer coisas novas pro Rio, pra Caxias, pros meus amigos, pra rapaziada. Eu sempre quis estar vivendo isso. Então, tinha uma sementinha plantada desde pequeno. Eu tenho dupla nacionalidade, eu também sou espanhol, legítimo, eu tenho um passaporte espanhol, por ser de família espanhola. Então, aos 15 anos de idade foi quando meu pai, meu avô organizou assim, a primeira viagem em família. E aí a gente foi visitar nossos parentes na Espanha. Então, eu fiz a cidade da minha família, que é Vigo, na Espanha. Eu também fiz Roma, Vaticano, Paris. Bate e volta ali rapidinho, uma Eurotripzinha em família, coisa bem pequena, economizando ali e tal. E foi muito importante para mim aquela viagem, porque meu avô já é falecido, por exemplo. Então foi a única viagem que a gente fez em família, em termos de Europa, assim, na gringa. E dali, mano, dali para frente, foi uma coisa que me estimulou muito. Inclusive, uma coisa interessante foi uma coisa que eu tive a oportunidade de ter uma conversa com Marcelo Adnet. Sabe quem é? O humorista. Sim, sim. Marcelo Todo Adnet. mundo, o Marcelo Adnet é um dos maiores Certamente, humoristas claro, hoje no claro. Brasil. O Adnet, ele tava naquela transição que ele saiu da MTV. Lembra que ele saiu da MTV e foi pra Globo, assim? Cara, Uhum. eu fiz um voo Rio-São Paulo para um evento em família e depois de uma semana depois eu fiz um evento, eu fui com a minha família para a Europa. Cara, engraçado, olha que história legal, essa história é bacana. Eu tava no voo Rio-São Paulo e eu ia viajar semana que vem. Aí eu vi o Marcelo Adnet e eu sou muito fã do cara. Aí eu falei, pô, quero tirar uma foto. Aí eu falei, mãe, tira uma foto minha com a Adnet e tal. Eu cheguei lá, Adnet, pô, só uma fotinha e tal. Ele, pô, beleza. Aí fiz assim, imaginei e tal. Minha mãe tirou a foto. Só que quando a minha mãe tirou a foto, ficou borrada. Só que na hora eu não vi, porque ela bateu e fechou, guardou e tal. Aí eu sentei no voo, olhei a foto, estava borrada. Aí eu falei, pô, mãe, por que tu fez isso, mãe? Logo com E a aí, Adnet. logo com a Adnet. Aí com essa decepção, eu falei assim, não vou existir, eu vou lá falar com ele. Cara, durante o voo, eu levantei e fui atrás dele. Na hora, ele tava lá atrás, e tem até um hack para vocês pegarem quem estiver assistindo, que é o hack para você ficar sozinho na sua cadeira. Geralmente, quando são 3 cadeiras, sempre pega a do meio. Quando você viaja de avião, você tá ou você sozinho, ou você e mais uma pessoa. Então, quando você vê 3 cadeiras e a do meio ocupada, você vai pegar em outro lugar. Você nunca vai pegar do lado daquele cara que tá ali, entendeu? Então, todo mundo que é ator, famoso, jogador, sei lá, qualquer pessoa que tem uma certa relevância, ela vai se preocupar em ficar privada sozinha, pegando a cadeira do meio, porque a chance de não ter ninguém aqui é muito maior. E ele tava justamente na do meio. Aí eu falei assim, pô, Adnet, posso trocar uma ideia com você? Ele falou, pô, senta aqui. Aí eu fui trocando ideia com ele, ele tava dando uma atenção maneira, eu fiz umas perguntas legais, eu falei, pô, e aí, Globo ou MTV? Fui trocando ideia. Aí ele tá aqui, ó, passando uma folha, uma revista e falando comigo, passando uma revista e falando comigo. Do nada, ele falou assim aqui, ó, Paris. Muito bonita essa cidade, muito bonita. Eu e a Calabresa, a gente passou lá um tempo, umas férias e tal. Foi, pô, maravilhosa essa cidade, muito top. Tenta conhecer. Cara, e eu ia conhecer Paris semana que vem, tá ligado? Caiu assim, caiu. Aí eu falei assim, pô, eu tô indo pra lá semana que vem. Aí ele parou assim, sério? Mentira. Eu falei, não, semana que vem eu vou pra Roma, Paris e tal. Cara, ele fechou a revista e falou assim, mano, vai em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal. Eu falei, calma aí, deixa eu anotar, deixa eu anotar. Então, assim, eu toquei numa emoção do cara que ele se sentiu muito grato, queria me passar várias dicas, várias paradas, assim, tipo, vai. E aí, uma coisa que eu nunca esqueci que ele falou, cara, sempre que você vê uma obra de arte, uma escultura, alguma coisa, tenta ver um pouco mais além. Não olha o que é uma tela pintada, tipo, quem é que fez essa tela? Por que fez essa tela? Quando que foi feita essa tela? O que o autor queria passar com essa tela? Porque você aproveita o lugar melhor, entendeu? Ao invés de você, tipo assim, ser uma pessoa que vai ir e voltar sem conhecer nada, entendeu? Então ele passou dicas para mim que eu levei para a vida. Até hoje eu lembro disso, muito marcante para mim. Ele falou assim, cara, quando você for para Paris, por exemplo, aprenda a falar o bom dia, obrigado, boa tarde, boa noite, seja educado, entendeu? Converse com as pessoas. Não vale a pena você gastar um dinheiro e ir para outro lugar e não experimentar coisas. Então, tudo que é diferente, experimenta. Cara, é diferente, tu nunca viu? Toca, pega, mexe, come, experimenta, lambe, escuta, veja, faça tudo que é diferente. Fale com o máximo de pessoas possíveis, conheça o máximo de museus possíveis.
Mano, aquilo ali eu falei assim, caraca, eu tenho uma semana para fazer isso. Dali para frente, até a minha primeira viagem, eu virei noites e noites para procurar coisas, pesquisar o que era o Louvre, o que era a Mona Lisa, quem fez a Mona Lisa, em que ano, por quê. Então, eu tenho certeza que se não fosse o Adnet ali, a minha viagem seria completamente diferente, tá ligado? Então, foi uma coisa que eu peguei e marcou muito. Eu queria passar isso para o máximo de pessoas possíveis, que me marcou muito, muito. E aí que começou essa efervescência de viajar. Pô, é bacana isso que você está contando, porque é quase o propósito do mochileiro. Não, É é o esse. costume de você ir para um lugar e você não querer só turistar no lugar, você viver, sentir, vivência, Experimentar experimentar estar ali. coisas. Pô, é a É parte bacana mais demais. bacana assim, de viajar, inclusive. E já que você contou uma história marcante, eu queria te perguntar sobre os lugares marcantes e tal, as experiências marcantes que você viveu nesses lugares. O que mais te marcou e quais aprendizados vieram junto com esses momentos assim para você? Bacana. Pô, então, eu já tive muitas perguntas de qual é o melhor lugar, E eu sempre esquivei dessa pergunta falando, cara, cada lugar foi especial por si só, entendeu? Então, assim, eu tenho várias coisas que me marcaram muito em termos de história da arte, cultura, como Florença. Eu amei Florença. Mas, assim, falando de cultura, falando de Maquiavel, o livro Príncipe, falando de Leonardo da Vinci, falando de Michelangelo, toda essa efervescência de Florença, que é a cultura da arte, história da arte, me marcou muito, mas também os museus de Paris me marcaram muito, a vida, a metrópole Londres, como Londres acontece, tão caótico como o Rio de Janeiro, mas também tão organizada, também marcou muito. Mas também a vida praia de Bali, na Indonésia, também marcou muito, que tipo, é uma vida de filme, é como se você estivesse num filme. O Sudeste Asiático parece que você tem uma vida de cinema, assim, tu fala assim, mano, que vida é essa? Tudo barato, bonito, lindo, maravilhoso. Porra, cervejinha, praia linda, pessoas, gente boa, gente. Então, assim, são várias formas que me marcaram de diferentes maneiras. Mas, assim, eu posso compartilhar uma experiência que me marcou muito, que foi um aprendizado muito grande também para mim, que é o Caminho de Santiago. Já ouviu falar sobre ele? Sobre ele, o Caminho de Não, Santiago? tá aí Cara, alguma coisa que eu não vi. então, Caminho de Santiago. O que é o Caminho de Santiago? Em uma cidade chamada Santiago de Compostela, um pouco interior da Espanha, não é tão interior porque ela se tornou grande com esse fenômeno, mas ela é um pouco interior da Espanha, uma cidade chamada Santiago de Compostela. Aconteceu o seguinte fato, mais ou menos em 1500 ali, quando o Brasil estava sendo descoberto, uma pessoa olhou um túmulo e estava lá Santiago. E Santiago é um dos apóstolos de Jesus Cristo, é o Tiago. Então, dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, um deles, que é o Tiago, foi descoberto onde ele estava morto, enterrado. E isso em 1500 foi assim, foi a notícia de vários séculos. Pensa bem, Jesus Cristo morreu com 33 anos, lá em 33. Dali para frente, nada que era notícia foi tão relevante quanto descobrir que um dos apóstolos de Jesus Cristo foi encontrado. Entendeu? Esse fator, essa questão que foi descoberta, a Europa inteira estremeceu, assim, todos os povos, todos os cantos estremeceram e falaram assim, mano, caô, mentira, não é possível, mano, vou lá ver. Então, cara, aconteceu em massas, assim, não massas de milhões de pessoas, porque nem tinha tudo isso de pessoas no mundo, mas muitas pessoas curiosas foram até esse lugar, que na época não se chamava Santiago de Compostela, para ver o túmulo dessa pessoa. E assim começou um fluxo grande naquela cidade, naquela região. Aquela região se tornou uma cidade, cresceu como uma cidade. Compostela seria algo como Campos das Estrelas. E Santiago é de Santiago, um dos apóstolos de Jesus Cristo, que inclusive era um dos melhores amigos de Jesus Cristo, que era João, Mateus e Tiago, se eu não me engano. Então nasceu a cultura de caminhar até Santiago para descobrir e visualizar e ver o corpo, o túmulo de Santiago de verdade. Daí a cidade se tornou uma cidade,
cresceu como fonte de renda, como tudo foi se estruturando, virou uma mini cidade, e está aí até hoje. Então, até hoje acontece esse caminho de Santiago. É um caminho onde não se tem início, não existe uma regra. Você pode começar onde você quiser. Se eu e você, a gente quiser começar daqui de Caxias, a gente pode começar daqui de Caxias e ir andando até lá. Mas, hoje em dia, é muito estruturada, é muito grande, assim, mais de 500 pessoas por dia estão fazendo esse caminho. Então, tipo, é um número exorbitante de pessoas fazendo esse caminho. E foi uma experiência que eu tive em 2017 pela primeira vez. Eu fiz o caminho pela primeira vez. São vários caminhos. Por não ter regra, cada um começa de onde quiser. Mas, entretanto, todavia, nasceu alguns pontos específicos que tem mais estrutura e organização para você começar. Então, existe o caminho inglês, existe o caminho francês, existe o caminho português, existe o caminho primitivo, existem vários cantinhos que você pode começar o caminho. É só você pesquisar aí por onde começar o caminho, que vão ter pontos estratégicos para você começar. Para você ganhar o diploma, que é como se fosse um papel, o mínimo são 100 quilômetros. Eu fiz esse mínimo, eu demorei 4 dias para fazer, então em média de 25 quilômetros por dia eu caminhei. Então eu peguei a mochila sem nada, só com uma outra roupa do corpo, com tênis legal para caminhada, 2 bastões, uma mochila de mochileiro mesmo, com um pouco de comida, com outra roupa, o mínimo possível, quanto menos coisa melhor, porque menos peso. E aí eu fiz mais de 100 quilômetros aí no caminho, eu fiz 2 vezes, eu fiz o caminho francês e o caminho português. E, cara, foi uma experiência incrível, porque eu aprendi muito sobre valores. Eu só fiz o caminho de Santiago também pelo fato que eu morei lá. Então, eu morei em Santiago por 2 anos, aliás, 1 ano e meio. Eu fui morar em Santiago, eu fiz faculdade de Santiago, eu estudei ciência política lá em Santiago. E aí, como eu tava morando lá, eu falei, cara, preciso fazer esse caminho. E aí, cara, a cidade me ensinou muita coisa, muito sobre valores, sobre respeito, sobre multicultura, sobre compaixão. Assim, se eu parasse na hora do caminho, tirasse o tênis para amarrar, melhorar aqui e tal, fazer um machucado. De 10 pessoas que passavam, 11 pessoas perguntavam se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Então, o caminho tem tudo que você precisa. Eu aprendi isso. E foi, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas na minha vida. E toda a minha vida de viajante, posteriormente, me ensinou a que quanto menos coisas eu tiver comigo, mais longe eu vou. Menos peso eu vou levar. Foi aí que eu comecei a adotar o minimalismo. Então, eu só tenho, assim, eu estou no Rio parado, né, na casa dos meus pais. Mas quando eu começar a voar de novo, eu vou ter uma mochila e uma mala de mão. Então, eu vou ter, minha cultura que eu adotei, eu vou ter 10 camisas pretas, 10 camisas brancas, uma calça, um tênis, um chinelo, entendeu? Meu notebook, que é minha forma de trabalhar, ganhar meu dinheiro e empreender. Assim, o mínimo possível, porque mais longe eu vou poder ir. Então, eu posso ir para Londres, pegar um Airbnb, ficar lá durante um tempo. Acabou o Airbnb, eu posso pegar um avião e ir para outro lugar, para Portugal, para Espanha. Então, muito do que eu me tornei depois, o caminho de Santiago me moldou, entendeu? E aí, mas eu preciso de tal coisa, o caminho vai me dar, entendeu? Se eu perder um carregador do iPhone, eu vou comprar no caminho. Minha camisa, tipo assim, rasgou, pô, eu jogo fora ou faço uma doação, compro outra. Então, assim, me ajudou muito também a economizar. Se eu tenho pouco espaço na mala, eu não gasto com muita coisa. Então, eu não compro souvenir, eu não compro muitos livros. Eu adotei o Kindle, que eu posso ler digital, no e-book digital. Então, qualquer livro que eu queira comprar, eu posso ter mais de 1 milhão de livros no meu Kindle. Então, assim, moldou muito a minha vida inteira. Então, foi tão importante para mim que eu estudei na cidade, conheci a história, eu fiz o Caminho de Santiago e muito daquilo ali eu levo comigo até hoje. Assim eu consigo viajar mais, enfim. Adotar também a postura como eu sou o nome de digital. Pô, bacana, não conheci o Caminho Santiago. Eu já é mais um lugar aí para que imagino eu que está ouvindo vai querer colocar na lista. E é legal que, pô, a coisa que o caminho literal que você fez acabou se tornando uma metáfora de vida muito bacana também. Pô, demais, demais. Cara, é incrível. Cara, o mundo inteiro faz esse caminho, cara. Por que fazer o caminho de Santiago? As pessoas me perguntam, cara, cada um tem o seu motivo. Pode ser espiritual,
será que Deus realmente existe? Vou lá testar. E aí pode ser espiritual, pode ser pagar uma promessa, pode ser aventura. Eu, particularmente, comecei com o intuito de aventura, me levou para um lado espiritual mais incandescente meu e se tornou um símbolo de vida para mim, né? Foi muito especial para mim. Mas pode ser para emagrecer. Eu já vi pessoas falando que, pô, eu quero emagrecer, eu vou fazer o caminho de Santiago, e aí se encontrou no meio do caminho, aí acabou virando um caminho espiritual, ou então acabou virando um caminho de aventura, porque conheceu pessoas pelo caminho. Então, assim, cada um tem seus motivos, né? Cara, mas foi muito especial para mim, porque, assim, você vai encontrar pessoas do mundo inteiro lá. Alemães, italianos, você vai encontrar jornalistas que querem escrever alguma matéria, você vai encontrar escritores que querem jogar para fora um livro, você vai encontrar pessoas perdidas que estão tentando se encontrar, ou empreendedores, empresários que precisam de uma experiência nova, entendeu? Então, eu conheci todo tipo de pessoa do mundo. Então, cada um tem seu motivo, mas não é tão conhecido assim. Quem conhece, ou porque é da avó, o sonho da avó, do pai, da mãe, ou porque passou perto, escutou de alguma coisinha aí, burburinho, então. Mas um dos caras que divulgou muito isso foi o Paulo Coelho. Paulo Coelho, ele fez esse caminho em 1986. E ele falou que tinha, assim, por ano, mais ou menos 400 pessoas tinham feito ali aquele caminho. Em 2010, um novo dado informou que mais de 400 faziam por dia. Ele fez esse caminho porque ele falou, vou experimentar, vou fazer uma parada diferente. Aí ele escreveu um livro sobre o caminho, que é o Diário de um Mago, como se fosse um mago, é uma história de ficção de um mago que faz o caminho, então é tipo uma história fictícia, que tem lá vários toques de aprendizado, várias morais ali da história para você aprender. Ele fez esse caminho, escreveu esse livro, foi o primeiro livro que ele escreveu e foi para buscar uma solução na vida dele, porque o sonho dele era ser escritor. Olha que história legal. O sonho dele era ser escritor. Ele nunca escreveu nada, nunca tinha escrito nada. Ele fez o caminho, escreveu um livro sobre o caminho e hoje ele é o escritor mais vendido do mundo. Por isso que ele é um cara tão aclamado na história de Santiago, saca? Inclusive, você falou de ser um nômade digital e eu queria conversar isso contigo. Você é um cara que conseguiu transformar esse desejo que muitos de nós, que um grande número de pessoas têm de viajar, em trabalho. Porque hoje a gente tem visto cada vez mais pessoas provando que é possível seguir sim esse caminho, que é possível, que não é mais uma coisa sonho. Ou sonho, ou antigamente se tinha um certo preconceito, a pessoa que vive viajando, a sociedade olhava, é uma pessoa que não tem emprego, não sei o que, hoje é algo mais pejorativo, vamos dizer assim. Hoje em dia, não. Na época se chamava hippie. Não, mas então, como é que eu transformei isso? Né? Existe um livro que eu já indiquei aqui uma experiência, que é o Caminho de Santiago, e existe um outro livro que eu gostaria de indicar, que é um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Ele te ensina muito sobre a arbitragem geográfica. Que arbitragem geográfica nada mais é do que você saber utilizar o seu local geograficamente falando a seu favor. Como que eu construí isso? A minha renda, ela era 100% na internet. 100%. Eu vendia, eu tinha produtos que eu vendia na internet. Para mim se você procurar as pessoas mais bem-sucedidas no mundo, todas elas vendem. Então, saber vender é fundamental, mesmo que você seja um médico. Você tem que saber vender o seu trabalho, tudo mais. Então, assim, para mim, a habilidade de saber se vender é a principal para todo ser humano, né? Para relacionamento, você quer arrumar uma namorada, um namorado, tem que saber se vender para ele. Para trabalho, você quer ser jornalista, médico, seja o que for. Qualquer trabalho CLT, você se vende. Qualquer trabalho de empreendedorismo, você está vendendo. Tudo é venda. Então, eu me dediquei a aprender sobre vendas. E aí, eu adotei o seguinte. Eu tinha um dinheiro, eu investi esse dinheiro, eu comprei passagem para um dos países mais baratos do mundo, que era Bali, por exemplo. Assim, existem lugares mais baratos? Existem. Mas aí começa a ser um país mais degradante, que é fome, miséria, perigo, entendeu? Então, assim, o mínimo de vida segura, o mínimo de comida, oferta de comida, tudo mais, você tem em Bali, é um país, é uma região muito barata do país chamado Indonésia. Então, eu comprei a passagem só de ida para a Indonésia
Eu cheguei lá, eu tinha $50. Com $50 eu consegui garantir 2 semanas. 2 semanas, não. Em 2 semanas eu dormia numa rede. A minha diária era R$7. Tem noção? R$7. Então eu falei assim, cara, eu tenho 2 semanas para começar um projeto que eu queria muito na época, que era empreender online, digital. Eu tinha um produto, eu tinha um público, eu sabia vender, eu precisava só, anunciar. Então eu fiquei 2 semanas estruturando, vendendo não, estruturando, estudando, aprendendo, fazendo curso, me profissionalizando. No último dia, eu estava zerado, eu só tinha dinheiro para comer hoje, amanhã eu não tinha mais. Eu achei todas as minhas fichas nessa parada. Eu fui com um cu na mão apertado, mas deu certo. E aí eu fiz o meu pitch de venda. Meu produto, botei para vender na internet. E vendeu. Só que eu vendi para o Brasil, em real. Entendeu? E meu ticket médio era de 500 a R$1.000. Um produto. Eu consegui vender 6, 7. Entendeu? Com isso, eu recebi meu dinheiro real na minha conta e eu estava morando num país muito barato. Então, o grande fator foi eu conseguir viajar para um país muito barato, só que o meu dinheiro não vinha desse país, vinha do Brasil. Então, eu estava ganhando muito e gastando pouco em relação. Então, o grande fator é saiba usar a arbitragem geográfica a seu favor. Se você tem R$10.000 na sua conta, você pode ficar 2 dias viajando ou 1 ano. Concorda comigo? Aqui vai algumas dicas. Tanto para quem é empreendedor e quer contratar, quanto para quem quer só arrumar emprego. Existe um site chamado 20 Conto. 20conto.com.br. Joga no Google assim, 20 Conto. É um site que você oferece serviços por R$20. Então você pode fazer uma tradução por R$20, alguma coisa por R$20, e você está trabalhando de casa. Então, se você mora no interior do Brasil e não está em emprego, você pode fazer um trabalho para alguém de São Paulo por R$20 e está ganhando via internet. Ou você pode morar em outro país e está ganhando no Brasil. Outro site chamado Workana. Work, de trabalho. Ana, Workana, junto, Workana. Joga aí na internet o Workana que você vai achar também. É um site que você pode vender. Fazer logo, tradução, fazer vídeo, fazer não sei o quê, locução. Eu já vi pessoas que falam com a voz. Tem um áudio, tem um microfone maneiro, vai gravar um áudio com o texto que você mandar à pessoa. Cara, é uma infinidade de trabalho gigantesca que você pode trabalhar pela internet, ganhar dinheiro na internet e morar em outro país. E assim continuar viajando e trabalhando pela internet. Mas saiba usar a arbitragem geográfica. Eu já vi muita pessoa falando assim, João, eu tenho R$20.000 guardado, eu estou pensando em ser nômade, eu vou lá para a Alemanha. Completamente errado, porque é um país caríssimo. João, eu vou para Londres, cara, estou com dinheiro guardado aqui, vou virar nômade, estourei e tal. Cara, eu vou para Londres. Completamente errado. Por quê? Porque é um país muito caro. Então, o seu dinheiro não vai ter vazão lá. Agora, se você fala, João, eu estou com R$20.000, eu quero ficar 1 ano viajando, para onde eu vou? Cara, Indonésia, Tailândia, Ucrânia, Rússia. Você pode ficar anos e anos não, mentira, mas tipo, eu conheci pessoas, sendo sincero agora, eu conheci pessoas que essa pessoa ia para Londres, ficava 6 meses trabalhando, ilegal, ganhava dinheiro em Libra, que é uma das moedas mais caras do mundo, tá entre a top 10, se não me engano. Pegava esse dinheiro todo em Libra, botava no banco, pegava um avião, ia para Tailândia e ficava 6 meses de férias. Porque pegava o dinheiro mais caro do mundo, mais pesado, mais forte, num lugar que se ganha muito, pegava, juntava e ia para um país completamente barato e torrava tudo lá. E ficava 6 meses coçando o saco parado. Então, assim, eu já vi pessoas ficarem 1 ano sabático, escrevendo livro, trabalhando, virando nômade, não sei o quê, mas soube aproveitar a arbitragem geográfica, entendeu? Então, assim, é uma das ferramentas mais poderosas que o nômade tem a seu favor e precisa saber lidar com ela. Existe um site chamado também, que posso até indicar aqui, chamado Nomad List. Nomad em inglês, list de lista em inglês. Então, Nomad List. Esse site ele ranqueia as melhores cidades do mundo para você ser nômade, baseado nos principais, baseado nas prioridades de nômade. Quais são? Para quem trabalha com internet, que é nômade digital, viajando no mundo, são 4. Número 1, internet. Sem internet, tu não ganha dinheiro. Então, tem que ter uma internet boa. Número 2, preço.
Se não for barato, tu não viaja. Então, tem que ter um preço bom, barato. Número 3, segurança. Geralmente, quem é nômade vai ter um celular legal, um computador legal, vai ter que trabalhar na rua, em restaurante, em cafeteria, no hotel, em hostel. Então, tem que ser seguro a região, né? E, por último, diversão. Porque vamos supor que você construa a sua rotina de segunda a sexta. Sábado e domingo tu quer ficar relaxado, fazer uma parada diferente, não trabalhar. Tem que ter uma oferta, uma demanda de diversão, entretenimento, entendeu? Então, o site Nomad List ranqueia todas as cidades do mundo. Então, por exemplo, Hungria, um país muito barato. Budapeste, que é a capital da Hungria, é considerada uma das capitais dos nômades no mundo. Então, verão na Europa, Budapeste. Aí, caiu o inverno na Europa. Outra capital que é muito interessante é Bali, na Indonésia. Tem muito nômade digital lá. Eu sou a prova viva que eu vi lá muito nômade digital. A grande maioria trabalha online, não empreende. Então, tipo, a grande maioria trabalha como CLT, como funcionário de uma empresa que trabalha remotamente ou trabalha como freelancer na internet, sacou? Então, tipo, aí o site Nomad List, em julho, vai botar lá Budapeste, Lisboa, Porto, lá para cima. Aí, quando vir o inverno, essas cidades vão cair, porque o tempo já não tá legal, entendeu? E aí vai subir cidades como Bali, Bangkok, cidades, entendeu? Buenos Aires, porque o preço do peso argentino tá caindo muito. Então, assim, o site, ele ranqueia baseado no que tá acontecendo agora. Ele tipo, leva em consideração o tempo, o clima agora, a moeda, a crise econômica, o governo, várias paradas ali. Cara, esse site é maravilhoso. Muito das minhas escolhas veio desse site, entendeu? Porque eu falava assim, cara, qual país é barato? Vou para lá. E a gente está vivendo num momento de pandemia agora, se diminuiu um pouco as viagens internacionais. Mas se não, o Ranked List ia colocar o Brasil ao contrário, assim, ia colocar em cima, porque a gente está vivendo uma alta do dólar, então para os brasileiros não é muito interessante, mas para quem é de fora do Brasil... É de fora, exatamente. Então, assim, cara, acho que a fórmula perfeita que eu poderia indicar se puder, venda algo, venda o seu serviço para país rico, entendeu? Para país rico que paga em moeda muito boa e viva em país emergente que tem uma segurança boa. Então, se você puder, se você é videomaker, venda o seu serviço em Londres e ganhe Libra e viva em Bangkok, viva em Bali, viva em lugares assim. Então, venda onde vale mais, viva onde se gasta menos, entendeu? E tudo isso pela internet, viva isso pela internet e saiba usar a arbitragem geográfica a seu favor, entendeu? E aí você consegue se sustentar, se manter o mínimo ali suficiente para ir levando, dorme em hostel, vai aprendendo. Várias paradas vão ser um desafio para você, como, por exemplo, se concentrar. Então, tipo assim, não vou falar que tipo assim, tem muita coisa legal ser nômade, mas, por exemplo, trabalho é trabalho, você precisa trabalhar. Então, já aconteceu, eu estar em Bali e eu tinha que trabalhar. Então, tipo, eu queria sair. Mano, tô em Bali, tô numa ilha maravilhosa. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o bagulho aqui agora, porque eu tenho que pagar a conta, entendeu? Então, assim, é difícil você construir uma rotina, é difícil você ser o próprio chefe, patrão, você que precisa organizar seu horário, você que precisa... Então, por exemplo, o meu dia era noite aqui, então tinha muito isso. Então, algumas questões você vai aprendendo on the way, no meio do caminho, sabe? Que é você se organizar com seus horários, você ser responsável com o produto que você tem que entregar, com o serviço que você tem que entregar, você lidar com moedas, você vai ter que abrir uma conta internacional para receber dinheiro internacional. E aí eu posso recomendar um banco internacional chamado TransferWise, que você pode receber um cartão de débito e uma conta internacional, caso você tenha um endereço na Europa, mas isso aí pode dar para fazer umas paradas aí doidas na internet para que tu conseguir o cartão mesmo você tem endereço na internet. Então, assim, banco C6, TransferWise, N26, são bancos que você tem uma conta sua no seu nome em dólar, em euro, em libra, em franco suíço, por exemplo, que aí você consegue receber o seu salário, a venda do seu serviço por ali, e você pode gastar também a partir do seu cartão de débito
nos países que você estiver viajando, entendeu? E aí, na hora de escolher os países, é o que eu te falei, busque segurança, busque preço, busque internet e busque diversão. O site Nomad List, você vai encontrar tudo isso. Tem um site também chamado Quanto Custa Viajar. Você também consegue achar essas informações lá. E se você quiser mais detalhes ainda, se você falar assim, cara, eu quero saber qual é o preço da banana nesse país, tem um site chamado Numbeo, Cost of Living, custo de vida, no caso, em inglês seria Cost of Living Numbeo, 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 Cost of Living. Lá você bota uma cidade, por exemplo, Miami, você vai ver uma lista gigantesca de coisas e o preço em média daquela parada. Então, por exemplo, leite, banana, tomate, um bilhete de ônibus, um bilhete de metrô, academia mensal, quanto que é o Uber de tal lugar para tal lugar, sei lá, quanto que é um tênis, quanto que é um McLanche feliz. Geralmente, quem tem dinheiro investido, estuda outras maneiras. Você está deixando o seu dinheiro parado no imóvel. Se você tirar esse dinheiro e botar para ele rodar, para esse dinheiro rodar, esse dinheiro vai estar rendendo mais para você e com esse dinheiro rendido, você pode alugar um apartamento melhor do que a casa que estava com o dinheiro parado. E você não fica preso. E você não fica preso. Para mim, o melhor de tudo é não ficar preso. Particularmente falando, é muito triste. A gente vê situações, a gente vê várias situações como essa. Eu prezo muito pela liberdade. Por quê, mano? Vou te falar agora uma parada que eu peso muito. O que acontece? É muito triste quando a gente vê esses casos de guerra na África, no Oriente Médio, que algumas famílias precisam do nada sair das suas casas e ter que fazer imigração ilegal em outros países. É muito triste isso. É muito triste. Eu queria que todo mundo pudesse ter escolhas, né? Então, quanto maior a sua escolha, melhor. Então, entre você ficar preso numa cidade, no Brasil, e um ano para o outro mudar o presidente e mudar tudo, a economia ferrar, o dólar aumentar, coisas desse tipo, você fica muito à mercê do país. O país está aqui, você está aqui, o país está falando assim, eu cuido de você. Você não fica livre. Se o país fuder, tu se fudeu junto com ele. Entendeu? Agora, se você tem o teu dinheiro investido, rendendo todo mês, você é livre. Você fala, deu merda aqui, vou sair. Vou para outro país. Entendeu? Então, eu prezo pela liberdade porque eu tiro o poder das mãos de coisas que eu não tenho controle e boto na minha mão. Então, se algo der muito ruim no Brasil, meu dinheiro vem pela internet. Eu não dependo de nada aqui. Eu pego e meto o pé. Então, eu incentivo muitas pessoas a pensarem na forma de como elas vão se tornarem livres a ponto de, deu ruim, o que eu faço? Meto o pé. Deu ruim aqui, o que eu faço? Meto o pé. Entendeu? É isso, pô, muito obrigado, João. Conversa enriquecedora, um cara que tem muito a falar. E, pô, foi um prazer te ouvir. Pô, Que bom que você topou, meu, cara. E muito boa sorte no seu trabalho com a internet. Espero que logo venha a vacina, a gente passe essa fase e possa estar viajando, você continue viajando internacionalmente, com a perna no mundo, esteja fazendo a reportagem sobre os roteiros de viagem, com histórias, com pessoas que a gente encontra pelo caminho. E quem sabe um dia a gente não passa lá no caminho de Santiago. Pô, eu quero muito, quero fazer esse ano ainda de novo, se tudo der certo, se não, ano que vem, logo no início do ano, eu já quero fazer. Mas, agora vai ser os 800 quilômetros? Eu prefiro fazer o mínimo de novo. Vou no 100, vou só no 100, vou só no 100. Mas eu espero que pô, a gente se encontre pelo mundo aí, que a gente marque alguma parada, que a gente realmente continua essa ideia, continua fomentando, porque eu sou muito pró viagem, eu gosto de estar na resenha, conversando, trocando ideia. Eu sou do povão, sou da galera, sou da resenha. Então, pô, a gente vai trocar muita figurinha ainda, muito livro, muito documentário, muito lugar. Até também ter o projeto aí decolar de todo o conteúdo que você está produzindo aí para jogar pela internet, pode contar comigo. Valeu, João. Muito obrigado. Tamo junto, mano.